Bom dia, sétimo ano M1 e sétimo ano M2, tudo bem? Hoje eu vou fazer a correção dessa atividade que eu passei ontem, sobre verbo de ligação e predicativo do sujeito, que está no módulo 2, páginas 49 a 52. A segunda parte dessa tarefa, eu lembro que eu já passei, inclusive já corrigi com vocês, assim que a gente começou, né, nossa aula. Só que como alguns alunos não fizeram, e como nós voltamos a esse assunto novamente, eu vou corrigi-la outra vez, ok? Então vamos lá, vamos começar. Estou na página 49 do módulo 2. Verbos de ligação e predicativo do sujeito. Releia um trecho do conto Premonição e observe as formas verbais em destaque. Eu não era uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive um medo secreto, uma ideia que me assombrava e afligia a alma desde a infância. Em vão, tentava esquecê-la, sem acreditar em minha imaginação doentia, sem dar ouvidos à intuição. Vamos viver sem esperar pelo pior, aconselhava a mamãe. Ela estava certa, mas infelizmente aconteceu o pior. Letra A. Qual é o sujeito da forma verbal era? Eu tenho aqui, lá no início do meu textinho, eu não era uma garota supersticiosa. Para descobrir quem que é o sujeito da minha oração, eu faço a perguntinha para o meu verbo. Quem não era uma garota supersticiosa? A resposta é eu. Então, qual é o sujeito da forma verbal era? Eu. Letra B. O que se afirma sobre esse sujeito nessa oração? Aqui eu afirmo que a garota, no caso eu, não era uma garota supersticiosa. Eu estou afirmando que eu não sou uma garota supersticiosa. Letra C. Qual é o sujeito da forma verbal estava? Da mesma forma, a gente vai fazer a perguntinha lá para o verbo, no finalzinho do textinho. Ela estava certa. Vamos fazer a pergunta para o verbo para descobrir o meu sujeito? Quem estava certa? Ela. Então, o sujeito da forma verbal estava é ela. Só um instantinho, deixa eu fazer um negocinho aqui para não atrapalhar a gente. Pronto, agora ninguém atrapalha. Letra D. O que se afirma sobre esse sujeito nessa oração? Quando ele diz ela estava certa, o que eu estou afirmando sobre ela? Ela estava certa, que essa pessoa estava correta, né? Tinha razão. Letra E. Qual dessas formas verbais, era ou estava, apresenta um sentido de estado permanente, aquilo que é e sempre será? Quando eu digo eu não era uma garota supersticiosa, eu estou dizendo algo que não vai mudar, algo que é imutável. Então, aqui eu tenho uma forma verbal em estado permanente. Quando eu digo ela estava certa, eu estou dizendo de algo passageiro, de algo transitório, portanto, que não é permanente. Então, a resposta da letra E é a forma verbal era, que apresenta um sentido de estado permanente. E a letra F pergunta exatamente o contrário. Qual dessas formas verbais, era ou estava, apresenta um sentido de estado passageiro ou transitório? Passageiro ou transitório, eu tenho ela estava certa, ok? G. Assinale a alternativa correta a respeito das formas verbais destacadas nesse trecho. Elas indicam ações realizadas pelo sujeito, elas estabelecem uma ligação entre os sujeitos e o que se informa sobre elas, ou elas indicam fenômenos da natureza? Bom, não é fenômeno da natureza. E muito menos indica uma ação. A ação é, por exemplo, ela andava pela rua, eu cantava a música preferida, né? Isso são verbos que indicam ações. Nesse caso, o verbo era e o verbo está fazendo uma ligação entre o sujeito e aquilo que eu informo sobre eles. Portanto, é essa alternativa do meio, certo? Beleza. Então, agora passamos para a página 50. Aí tem uma pequena explicação. O verbo que liga o sujeito a palavras que caracterizam é chamado verbo de ligação. Todo predicado construído com verbo de ligação contém predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito é o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito. O verbo de ligação une o sujeito ao predicativo do sujeito, como nos casos que nós vimos anteriormente. Eu tenho o meu sujeito, eu tenho o meu verbo de ligação que vai ligar esse sujeito a uma característica. Quando eu digo, eu era uma garota supersticiosa, era tá ligando o meu sujeito, que é eu, com o fato, que é ser uma garota supersticiosa.
Então, eu tenho um verbo de ligação que faz esse elo entre o sujeito e esse complemento. Da mesma forma, ela estava certa. O verbo estava é um verbo de ligação, porque ele faz a ligação entre o sujeito ela com aquilo que eu quero dizer sobre ela, que é certa. Ok? Belezinha. Opa, desculpa, gente. Letra B. Qual que é o predicativo do sujeito da oração? Eu não era uma garota supersticiosa. E da oração, ela estava certa. Então, qual que é o predicativo? Ou seja, qual que é a informação que se dá nessa primeira oração? Eu não era uma garota supersticiosa. Uma garota supersticiosa é o meu predicativo do sujeito, que é aquilo que eu estou dizendo sobre o meu sujeito. E da oração, ela estava certa? Certa, que é a informação que eu dou sobre o meu sujeito, ela. Ok? O predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito assume a função de núcleo do meu predicado e não verbo, como acontece em orações com verbo que indica ação. Veja os seguintes exemplos. Eu tenho agora, nesse primeiro exemplo, uma frase com um verbo de ligação. A menina é verbo de ligação, que indica a característica de ser feliz. Feliz. Então, feliz é o meu predicado e ele é o núcleo. O verbo não vai ser o núcleo. O complemento, no caso, o predicativo do sujeito, é que vai ser o núcleo do meu predicado. Agora, olha o exemplo quando o verbo indica uma ação. A menina brinca na gangorra. Então, o meu sujeito é a menina e o meu predicado é brinca na gangorra. E o núcleo desse predicado vai ser o verbo, porque ele é um verbo que indica ação. Quando é um verbo que não indica ação, o núcleo do meu predicado é o predicativo do sujeito, ou seja, aquela informação que eu dou sobre o meu sujeito. Além dos verbos ser e estar, verbos como ficar, permanecer, parecer, virar, continuar, entre outros, são considerados verbos de ligação. Veja os exemplos a seguir. O sapo vira príncipe. A bruxa vira fada. Nessas duas orações, o verbo virar liga o sujeito ao seu predicativo, que indica uma mudança de estado. No entanto, é necessário ficar atento, pois verbos como virar podem ou não desempenhar a função de ligar o sujeito ao predicado, como nos exemplos a seguir. O sapo virou-se e pulou na lagoa. A bruxa riu, virou-se e foi embora. Olha só. Aqui eu tenho que olhar o contexto para descobrir se o meu verbo ele é um verbo de ligação ou se ele é um verbo que indica ação. Por exemplo, o sapo vira príncipe. Nesse caso, nesse exemplo, eu tenho um verbo que está ligando o sujeito com o predicativo do sujeito. Então, aqui ele é um verbo de ligação. Já lá embaixo, quando ele diz o sapo virou-se e pulou na lagoa, esse virou-se está indicando uma ação do sapo. Então, se indicou a ação, ele não é um verbo de ligação, ele é um verbo que indica uma ação do meu sujeito. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que analisar o contexto, eu tenho que ler a oração completa para poder compreender do que se está tratando, se é de um verbo de ligação ou se é de um verbo que indica ação. Nessas duas orações, as formas verbais em destaque expressam as ações do sujeito e não uma mudança de estado, sendo, portanto, verbos significativos, ou seja, um verbo que indica uma ação. Aí aqui nós vamos para a atividade. Leia o trecho abaixo e conheça um pouco mais sobre grandes histórias de terror e mistério, grandes clássicos do terror. Frankenstein, em 1818, tornou-se um dos maiores clássicos da literatura de terror. Sua autora, Mary Shelley, é inglesa e escreveu o livro quando tinha apenas 19 anos. Em sua obra, ela conta a história do Dr. Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais que constrói um monstro em seu laboratório. O Médico e o Monstro, 1886, do escritor escocês Robert Louis Stevenson, relata de forma perturbadora os impulsos e os sentimentos humanos mais profundos. Dr. Jekyll e Mr. Hyde permanecem imortais na história da literatura clássica mundial, como personagens misteriosos e inquietantes, que causam grande perplexidade. O romance gótico Drácula, de 1897, do autor britânico Bram Stoker, narra a história do Conde Drácula, o protagonista vilão morto-vivo da Transilvânia. Esse clássico tornou-se famoso mundialmente e foi responsável pela popularização das histórias de vampiros por meio de muitas peças de teatro, cinema e televisão. Letra A. Você conhece algum desses clássicos? Após esse resumo, ficou interessado em ler eles? Essa resposta é uma resposta bem pessoal, né, gente? Se vocês conhecem ou não, se ficaram interessados. Para quem ficou interessado, vale muito a pena, são contos muito legais. Letra B. Encontre no texto 3 orações que apresentam verbo de ligação e predicativo do sujeito e copia. Tá? Eu vou começar lá pela primeira oração.
Frankenstein tornou-se um dos maiores clássicos da literatura de terror. Então, o verbo tornou-se está ligando o meu sujeito a uma característica. Então, ali eu tenho verbo de ligação. Mais embaixo, eu tenho, no caso, na próxima oração, eu tenho sua autora, Mary Shelley, é inglesa. Olha só, eu estou ligando a sua autora, que é o meu sujeito, com o fato dela ser inglesa. Então, eu tenho aí um verbo de ligação, que é o verbo é, né? Mas lá embaixo tem Dr. Jekyll e Mr. Hyde permanecem imortais na história da literatura clássica mundial. Ou seja, eles permanecem imortais. Permanecer, nesse caso, está trazendo um estado. Então, também é um verbo de ligação. E, por último, esse clássico tornou-se mundialmente famoso. Tornou-se também está ligando o meu sujeito com essa característica, que é ficar mundialmente famoso. Letra C. Identifique o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito da oração a seguir. Esse clássico tornou-se famoso. Então, como é que eu faço para descobrir qual que é o meu sujeito aqui? Como é que eu faço para descobrir o meu sujeito? Eu faço a pergunta para o verbo. Quem tornou-se famoso? Esse clássico. Então, esse clássico é o meu sujeito. O verbo é tornou-se. E o predicativo do sujeito é famoso, porque eu tenho um verbo de ligação. Então, qual que é o sujeito? Esse clássico. Qual que é o verbo de ligação? Tornou-se. E qual que é o predicativo do sujeito? Ou seja, aquilo que se fala sobre o sujeito? Famoso. Certo? Letra D. Nas orações dos itens B e C, a informação principal sobre o sujeito está contida nos verbos de ligação ou nos predicativos do sujeito. Por quê? Olha só. Nas orações dos itens B e C, que são as orações que nós identificamos e essa oração que ele pediu para a gente analisar, está perguntando onde que está a informação. Está no verbo ou está no predicativo do sujeito? Está no predicativo do sujeito, né? Que é aquilo que eu quero dizer sobre o meu sujeito. Pois os verbos de ligação apenas fazem a ligação entre o sujeito e a informação que a gente quer dar. Compreenderam? Facinho, né? E por último, na página 52, número 2. Leia as orações a seguir e identifique em qual delas o verbo em destaque é de ligação e em qual ele é verbo significativo, ou seja, que indica a ação. Em seguida, justifique sua resposta. Letra A. Ela anda preocupada com a situação. Ela anda preocupada com a situação. Qual que é o meu sujeito? Quem anda preocupado com a situação? Ela. O meu verbo é anda. E preocupado com a situação. Então, o meu verbo está fazendo uma ligação entre o sujeito e a informação que eu quero dar para ele. Então, aqui o verbo andar está servindo como verbo de ligação entre o meu sujeito e a informação que eu quero dar daquele sujeito. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação, pois a informação principal está no predicativo do sujeito, que é preocupado com a situação. Vamos agora analisar a letra B. A informação anda com uma rapidez incrível. Qual que é o meu sujeito? Quem anda com uma rapidez incrível? A informação. Então, a informação é o meu sujeito. Aqui, o verbo andar, ele está indicando uma ação da informação. Então, a informação anda com uma velocidade incrível. Então, aqui ela está indicando uma ação. Então, aqui eu não tenho um verbo de ligação. Aqui eu tenho um verbo significativo. Ou seja, eu tenho um verbo que expressa ação. Mas, professor, é o mesmo verbo? Sim, é o mesmo verbo. Por isso eu digo para vocês, a gente tem que analisar a situação. A gente tem que analisar toda a oração para poder entender se ele é um verbo de ligação ou se ele é um verbo que está exprimindo ação. E aqui o livro está chamando ele de verbo significativo, tá bom? 3. Os verbos de ligação podem expressar diferentes condições do sujeito. Relacione as frases a seguir aos sentidos expressos pelo verbo. Letra A. Os estudantes ficaram cansados. Os estudantes ficaram cansados é um estado permanente, um estado temporário, continuidade de estado, estado aparente ou uma mudança de estado? Os estudantes ficaram cansados indica mudança de estado, né? Eles estavam bem, depois eles ficaram cansados. Letra B. Os estudantes pareciam cansados. Pareciam cansados indica um estado aparente, aquilo que eu olho e eu imagino que seja, porém eu não tenho certeza. Letra C. Os estudantes estão cansados. Estão cansados é um estado temporário. Eles estão cansados, vão descansar e depois vão ficar bem. Letra D. Os estudantes são cansados. Eu não estou dizendo que eles estão ou nem que eles ficarão. Eu estou dizendo que eles são. Ou seja, ele é um estado permanente.
permanentemente, né? Os estudantes continuam cansados. Em continuam cansados, eu tenho uma continuação de estado. Eles estavam e eles permanecem. Beleza? 4. Escolha palavras de cada um dos grupos do quadro a seguir e combine-as formando 3 orações que apresentem sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Faça as adaptações necessárias para que as frases tenham sentido. Então, aqui eu tenho o grupo A, que é o meu sujeito, eu tenho o meu grupo B, que é o meu verbo de ligação, e eu tenho o grupo C, que é indica o predicativo desse sujeito. Então, eu vou fazer aí 3 exemplos. A mãe de João Pedro, permanece tranquila. Vou dar um outro exemplo. O tempo permanece chuvoso. O cachorro está divertido, né? E aí a gente pode criar vários tipos de frases. E se vocês quiserem colocar aqui nos comentários desse vídeo o que vocês fizeram, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até amanhã na nossa aula do Zoom, tá bom? Espero todos vocês lá, vou mandar o código pela agenda da escola e espero vocês pra gente poder fazer a leitura de um texto muito legal, tá bom? Aguardo vocês, um super beijo!